Glória a Deus, agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé para a nossa leitura bíblica. Livro de Tiago, carta do apóstolo Tiago, fica logo depois de Hebreus, capítulo 1. Verso 14 e verso 15. Tiago, capítulo 1, verso 14 e verso 15. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esqueceu, foi? Glória a Deus. Tá ruim de eu me refugiar. Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15 diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria cobiça. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria cobiça ou concupiscência. Depois, havendo a concupiscência ou cobiça concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Fala conosco, Deus, nesta noite, em nome de Jesus, neste culto de ensino, Senhor, que esta palavra possa ir ao encontro do coração dos teus filhos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pode sentar. Queridos e amados irmãos e irmãs, servos de Deus, a guisa de introdução para começarmos este vislumbre e esta observação da palavra de Deus, nós observamos aqui a palavra tentação. Quando ele diz, mas cada um é tentado, a palavra tentação vem do grego peirasmo e significa provas, proveniente de peirazo, que é testar, tentar e provar. Então a tentação, ela vem de ser testado, ser tentado e ser provado. Pode indicar prova no sentido de avaliação de uma pessoa em relação aos seus conhecimentos. Uma pessoa pode ser tentada em relação aos seus conhecimentos. Por exemplo, a pessoa fala assim: olha, já perguntei determinada coisa para muitas pessoas, até para pastores, mas ninguém conseguiu me responder. Na verdade, a tentação, ela muitas vezes a busca por uma resposta daquilo que nós temos dúvida, ou daquilo que arranca de nós a paz, e nós queremos uma resposta que seja satisfatória. Então, quando fala-se de tentação, fala-se de alguém que é provado, que é testado, que tenta-se de alguma forma no meio dessa prova, testá-lo para ver se ele tem o conhecimento adequado. Por exemplo, quando nós vamos passar pelo processo de consagração, a primeira coisa que nos é orientado é estude teologia, faça um seminário teológico. Por quê? Porque o apóstolo Pedro diz que precisamos estar preparados para responder a cada um e com mansidão a razão da nossa fé. Aí às vezes nós somos testados na fé que nós temos em Deus e somos reprovados porque não sabemos nem falar às pessoas a razão da nossa fé. Ainda que em Hebreus capítulo de número 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que você não vê. Se você nunca viu, como é que você vai explicar? Você só explica aquilo que você viu. Então também a fé, ela pode indicar prova no sentido de testar o caráter e a resistência da pessoa em seu caráter e sinceridade.
Essa palavra, ela é a palavra peirazo, que é testar. Ela é aplicada, por exemplo, no mundo antigo, era aplicado no Oriente, a fábrica de vaso. Então, quando o vaso muito bonito era exposto pelo comerciante, e vinha o comprador, irmã Taína, e ele olhava aquele vaso e achava o vaso bonito, e ele dizia: eu vou comprar o vaso. Mas antes de eu comprar o vaso, primeira coisa que ele fazia, ele dava uns copos no vaso para ver se o barro havia sido assado da forma correta. Aí daí vem a expressão fornalha da aflição. Nós somos vasos de Deus. Deus nos construiu para ser vaso, para ser instrumentos da sua glória. Então, quando Ele nos construiu como vaso, uma das primeiras coisas que Ele fez, Ele nos colocou na fornalha da aflição, para que ganhássemos ali resistência, para que não fôssemos um vaso mole, mas um vaso resistente, oh glória, diante da provação, da aflição. Se ocorresse do vaso em sua produção e passasse pela fornalha da aflição e ele rachasse, quem já foi numa cerâmica, fábrica de tijolo, pode observar, precisa nem ir lá, mas quando o tijolo chega na sua casa, você vai ver que tem ali tijolos que estão rachados. Isso não é correto, isso não é bom para a construção. A segunda coisa que o comprador fazia, ele pegava esse vaso e ele expunha ao sol, porque havia um costume nos fabricantes de vasos, que eles pegavam cera e colocavam nas rachaduras e depois pintavam. Só que a única forma dessa rachadura aparecer não era olhando assim, mas era olhando, expondo o vaso ao sol. E a Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça, e quando somos colocados diante do sol, as rachaduras da nossa vida aparecem. Aí o comprador tem duas oportunidades, duas opções: primeiro, virar as costas e ir embora; segundo, comprar, irmã Elisângela, o vaso rachado. Jesus é o comprador que passou no comércio, viu o vaso que estava rachado, que estava encerado, que não tinha sinceridade, que o caráter era duvidoso, que a vida estava destruída, maquiada, e ele disse: eu compro, eu pago o preço, oh glória a Deus. Então ele nos viu desse jeito, e Ele pagou o preço por nós, Ele nos lavou com seu sangue, Ele nos redimiu, e redenção quer dizer pagar a preço justo. Ele pagou o preço justo e que foi exigido por nós. Nesse sentido, para ver se não há algum vaso, se há algum problema, alguma impureza, nós temos aqui a expressão que eu anotei, é o grego adolos, ou seja, é algo que tem genuidade, algo que além de ser genuíno, é puro. Aí a palavra gnésios, ou então eilicrines, também no grego, que significa pureza, genuidade, ou seja, genuíno, ou algo que seja verdadeiro, que não haja nenhuma falsidade. Por isso que a Bíblia diz em João capítulo 8, verso de número 24, Jesus vai dizer um negócio, capítulo 4, de João, verso de número 24, Jesus vai dizer assim, que Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Porque tem gente que chega para adorar, mas a sua adoração é falsa, a sua adoração não é genuína, o seu culto está dividido, não há pureza nos seus lábios. Neste sentido, quando somos expostos ao céu, é para ver se há algo falso, se há algo que não é genuíno, se há algo que não é puro em nós. É a prova da nossa fé, que é falado por Pedro em 1 Pedro capítulo 1, verso de número 7, vai dizer assim a palavra: para que a prova da vossa fé, muito mais
mais preciosa do que o ouro, que perece, é provada pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Em 1 Pedro nos mostra 3 razões porque passamos por provações. Primeiro, para louvor de quem? De Deus. Para a honra de quem? Do próprio Deus. E para a glória do seu nome. Porque quando passamos por provações, irmã Deusa, e nós vencemos as provações, o nome de Deus é louvado não pelos homens, mas pelo mundo todo, porque nós vencemos a provação. O nome de Deus é honrado em nossa vida, porque nós não trocamos as nossas dores por coisas banais deste mundo, mas trocamos as nossas dores pela honra e pela glória do nome do Senhor Jesus, e o nome dele é glorificado. E por que na revelação de Jesus Cristo? Porque quando morrermos, ou quando ele vier buscar a sua igreja, com glória, a Bíblia diz que nos manifestaremos com ele em quê? Em glória. E aí a gente vai olhar e vai ver todas as lutas que nós passamos, e vamos ter a conclusão bíblica que já diz que as lutas que nós passamos não são para se comparar com a glória futura. Então agora é dor. A Bíblia diz em João capítulo 16, verso de número 36, que eu leio para não fazer nenhuma confusão textual, para não ter nenhum problema aqui na tradução. E parece que não quer abrir lá não. Diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. Porque é difícil, no meio das aflições, das lutas, a gente ter paz. É mais fácil a gente ficar desequilibrado, a gente perder o equilíbrio das nossas emoções. É por isso que no meio das lutas, irmã Elisângela, nós choramos. É por isso que no meio da luta nós queremos chutar o pau da barraca. É por isso que no meio da luta nós queremos desistir da pessoa, desistir do culto, desistir da congregação, desistir da igreja, desistir da fé, porque a luta é grande. Jesus disse: no mundo tereis aflições, no plural. Não tem uma lutinha aqui, Deus resolve e nunca mais. Não, no mundo tereis aflição. O crente sai de uma luta e entra em outra. Só que a Bíblia garante que ele nos dá a vitória. Ele nos dá a vitória. 1 Coríntios capítulo de número 10, que foi lido pelo nosso presidente ontem no culto de ensino. Se não me foge a memória, no verso de número 13, diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana. Quem é que nos prova? Não é demônio. Demônio tem poder sobre nós. A nossa vida está guardada e escondida em Deus. Mas os demônios podem usar pessoas. Então não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Ou seja, vai chegar o limite que Deus está te sustentando. A partir dali, do momento em que Ele está te sustentando, seguir o limite é com você, não é mais com Ele. Ai, pastor, a carne é fraca. Olha a desculpa do Satanás na boca das pessoas. A carne é fraca. Uma oração, as pessoas usam uma oração de Jesus para justificar os seus pecados. Porque não diga: eu sou podre, eu sou pecador. Como disse Paulo: miserável homem que sou. Porque ele diz: eu sou miserável e sou mais necessitado de todos da graça. Porque depois de andar tanto tempo com Jesus, ainda não conheço Ele. Olha o que Jesus disse em João capítulo 15, que foi a nossa leitura hoje. No seu último versículo, Jesus disse um negócio assim, ó: e vós também testemunhareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Quem está com Jesus tem o direito de ter o Espírito Santo. Quem está com Jesus tem o direito de ter a plenitude. Quem está com Jesus tem o direito nos primeiros assentos. Quem está com Jesus tem o direito à honra. À medida que somos provados na fornalha da aflição, como o brilhar do metal precioso, a glória e pessoa de Cristo vai se revelando em nós. Ou seja, quanto mais intensa é a prova,
mas Cristo brilha em nós. Esse é o ideal. Então, de onde, porém, provém estas tentações? Vem através de algo que todos os nossos desejos, que toca todos os nossos desejos mais fortes, é chamado de concupiscência ou epitúmia. E a Bíblia diz que a concupiscência, ela vem através de uma atração e também de um engodo. Esse engodo é também chamado de sedução. Você nunca vai ser atraído e seduzido por algo que você não gosta. Então o diabo não vai colocar diante de você algo que você não gosta. Eu tinha um problema muito sério e eu ainda estou em crise tentando resolver essa questão. Quando a pessoa fala assim: pastor, eu nasci gay. A gente tenta de todo jeito explicar, só que a Bíblia diz que nós nascemos debaixo de pecado. Nós nascemos debaixo da maldição do pecado. Por tradução simples, irmã Elisângela, nós estamos sujeitos a tudo que é do pecado. Então nós vamos crescendo e desenvolvendo. Dizem aí os entendidos que a gente é moldado pelo meio. Só que tem gente que aceita Jesus, cresce dentro da igreja, mas não se deixa ser moldado pela igreja, mas se deixa ser moldado pelas coisas do mundo. Porque parece que é mais fácil, mas na verdade nós nos esforçamos. Perceba que uma pessoa que é crente há muito tempo, que nunca se desviou, ele vai para o mundo, ele se esforça para aprender a beber, ele se esforça para aprender a fumar, ele se esforça, às vezes ele já foi casado, se esforça para ter um coração livre de compromisso em relação ao casamento, ele se esforça para tudo, se esforça para o mal, mas não esmurra o seu corpo para o bem. Então todos nós temos um pecado em particular que nós precisamos vencer. É o que o apóstolo Paulo chama de espinho na carne. E essa que é a questão. Porque quando alguém diz: pastor, eu nasci gay, pastor, eu nasci lésbica, eu tenho a tendência, eu aqui, pastor Marcos Antônio, não barateio o evangelho, eu tenho a tendência de acreditar. Porque existem pessoas que têm uma tendência violenta a mentir. O negócio dele é mentir. O pecado dele, irmã Elisângela, irmã Daína, é mentir. Ele não aguenta, ele tem que mentir. Ele mente sobre como está, ele mente sobre com quem esteve, ele mente aonde andou, ele mente tudo. O celular não é santo, o notebook não é santo, a TV não é santo, nada nele é santo, porque a boca é na mentira. E a Bíblia diz que a boca só fala do que o coração está cheio. A Bíblia diz tudo o que há no mundo. E onde é que estamos? Nós estamos no mundo. Então logo sofremos influência direta do mundo em nossas vidas, ainda que não sejamos mais do mundo. Nós ainda estamos no mundo. 1 João capítulo 2, verso de número 16. E ainda bem que eu anotei, porque é muito forte isso aqui. E 16, 17. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Só que nós temos aqui uma outra informação. E o mundo passa, e os seus desejos fortes, a sua cobiça, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então onde é que estamos ainda? Ainda estamos no mundo. Então nós sofremos influência direta do mundo. É por isso, irmão, que nós sabemos que o céu é melhor, mas parece que algo nos atrai para o inferno. Porque a Bíblia diz que o império da morte, que é Satanás, é o príncipe das trevas, que ele governa sobre o mundo de ignorância. Concupiscência da carne é desejos fortes da carne. Concupiscência dos olhos é desejos fortes dos olhos. Soberba da vida é quando a pessoa chega ao nível que ele sente prazer em dizer que pecou. A Bíblia diz que a pessoa, ela não só incentiva as pessoas a pecar, irmã Deusa, mas ela ainda diz assim: foi bom, não doeu. Isso é bom, vai lá, besta, tu vai gostar, dá um trago aí, deixa de ser otária, deixa de ser lésbica,
Esse negócio de ser crente não é para ti. Olha aí, esse negócio de ser besta, para disso. E o céu está dizendo: vença a prova, vença a prova, vença a prova, vença a prova, vença a tua carne, vença os teus olhos, vença o teu coração, porque a soberba provém do coração. A palavra soberba vem do grego operefanos ou perepanos, que foi a expressão que Paulo usou para mostrar que a pessoa se coloca a si mesmo acima dos outros, que é o mesmo que arrogante, desdenhoso, orgulhoso, altivo. Você vai pregar para a pessoa que ela está assim, irmã Elisângela, a palavra não atinge ela, porque ela sente orgulho de ser o que é. Já viu? O orgulho gay. A pessoa sente: eu não preciso. E eu fico nessa hora com aquele deputado que já faleceu, que ele era homossexual. Eu fico nessa hora com o pensamento dele. Ele disse: eu não tenho orgulho de ser gay. Você não precisa ter orgulho de ser hétero. Você não precisa ter orgulho de nada. Você é o que é, porque Deus te fez assim. E eu fico com as palavras dele nesse momento, porque orgulho denota a pessoa colocar uma defesa entre ele e Deus, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Desejos fortes e dominantes misturados com arrogância é o ingrediente da queda e do fracasso permanente na vida de uma pessoa. Quando a pessoa junta seus desejos fortes e dominantes, junto com a sua arrogância, seus orgulhos pessoais, é o ingrediente perfeito para que ele siga uma vida espiritual fracassada, para que ele siga uma vida espiritual arrastada, para que seja difícil para ele até mesmo suportar o culto. A palavra parece que arranha a orelha dele, os ouvidos dele, há um incômodo na alma dele ao ouvir a palavra, porque ele está dominado pelas concupiscências da carne, dos olhos e pela soberba da vida. Ele se coloca numa posição de arrogância e ele diz: eu não preciso ser corrigido, eu não preciso ser mandado, pastor não manda em mim, igreja não manda em mim, os irmãos não mandam em mim. E assim as pessoas vão indo de passo largo para o inferno, e muitas vezes dentro da igreja. Aí alguém diz assim: eu já estou indo para o inferno mesmo, o que eu vou fazer dentro da igreja? A oportunidade de estar dentro da igreja é que você pode estar caminhando a sua vida toda indo para o inferno dentro da igreja, e quando você está chegando no final, você pode se arrepender. Agora no mundo pode ser que você não tenha esta oportunidade. Olha como o mundo vive enganado, e já caminho para o final. Olha como o mundo vive enganado. O mundo pensa, irmão, que qualquer pessoa, por dar uma esmolinha, por fazer, já está salvo. Só que a Bíblia diz que não é só isso. A Bíblia diz que eu tenho que mudar a minha mente, eu tenho que mudar os meus pensamentos, senão eu não vou conseguir entrar no céu. Não adianta eu ser bonzinho, não adianta eu ser religioso, se eu não mudar a minha mente. Romanos capítulo 12, verso de número 2, vai nos alertar que nós precisamos transformar a nossa mente. Olha o que diz o texto: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Drogas, pornografia, desejos desnaturais ou fora da natureza e etc. Como crente nós precisamos nos desvencilhar destes problemas. O desejo começa e termina na mente. Ela começa e termina na mente e reflete direto no corpo através das ações que se transformam em hábitos, e hábitos que se transformam em vícios. E assim a pessoa se torna arrogante, se coloca numa posição em que ela não pode ser corrigida. Os desejos começam na mente, então nada tem o poder de nos atrair a não ser aquilo que encanta os nossos olhos e satisfaz a nossa carne. E quem pode vencer isto? Somente alguém com a vida verdadeiramente crucificada pode vencer. A Bíblia fala um negócio interessante que eu anotei aqui também, é que em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Isso foi usado pelo ex-presidente Bolsonaro. Mas logo em seguida nós temos o verso 36, e diz assim: ó, se
Olha que palavra forte. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, ao observar isso, é interessante perguntar: e se o Filho não libertar? E se Deus não libertar? Agora imagine, irmã Elisângela, quantos crentes que estão na igreja, que abandonaram o altar, que abandonaram o ministério, que abandonaram os bancos do grupo de senhoras, que abandonaram o grupo de jovens, que abandonaram das crianças, que abandonaram do adolescente, que foram arrastados para o mundo, só porque vivem frustrados, que não conseguem vencer um problema da carne, um desejo, porque Deus não libertou. Porque a Bíblia deixa claro: se o Filho vos libertar, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma visão para o futuro, é quase que um progresso. À medida que você vai avançando, você vai sendo liberto, mas também é uma definitiva: se conhecereis a verdade vos libertará. É uma afirmação. Mas o verso 36 é que é o verso forte, porque diz assim, ó: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas e se ele não libertar? A resposta, irmão, para isso é uma vida crucificada. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, que Paulo vai explicar que ele esmurra o próprio corpo. Eu vou até abrir aqui para nós olharmos um texto. 1 Coríntios 9, 27, é o último versículo, diz assim, olha o que Paulo diz: antes subjugo o meu corpo, ou seja, eu reduzo o meu corpo, eu domino o meu corpo. Eu digo para o meu corpo está dizendo eu quero isso, eu digo não vai ter. Ou seja, eu coloco o meu corpo em um jejum constante de pecado, em um jejum constante daquilo que ele gosta. E aí ele vai dizer, e eu reduzo a servidão. São duas coisas. Primeiro, eu digo para o meu corpo, você não vai ter o que você quer. Eu subjugo, eu domino o meu corpo. Por quê? Porque ele fala, eu domino o meu corpo, eu subjugo o meu corpo. Porque se você não conseguir dominar aqui o seu ambiente, a sua região, como você vai ajudar as pessoas lá de fora? Eu subjugo o meu corpo, eu digo para o meu corpo está dizendo eu quero A, e eu digo para o meu corpo, você vai ter B. Eu quero B, e você diz para o seu corpo, eu vou te dar C. Ele diz, eu quero de A a C, e você diz, não vai ter nada do que você quer na terra, eu vou te dar só as coisas do céu. Você coloca os desejos do seu corpo. Por quê? Porque o homem é dominado pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, e isso vem do corpo, para alimentar o corpo. E o nosso corpo pode ser alimentado por duas coisas: pecado ou santidade. Porque no final a Bíblia diz, sede pois santos em todo o vosso corpo, alma e espírito. E para o corpo ser santo, você tem que esmurrar o seu corpo. Olha o que ele diz: antes subjugo o meu corpo e o reduzo a servidão. E aí, em umas traduções, em vez de subjugo, ele diz, esmurro o meu corpo, eu forço o meu corpo, eu reduzo a servidão, eu transformo o meu corpo em um escravo do meu desejo. Ou seja, o meu desejo é o céu. Então eu digo para o meu corpo que deseja as coisas da terra, você não vai ter mais as coisas da terra, porque você não é mais senhor da minha mente. Quem é senhor da minha mente é o céu, e eu sigo olhando para o céu. Para quê? Para que eu, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Porque quando você fala, eu sou crente, você corre o risco de, nas suas ações, nas suas atitudes, você ser reprovado, enquanto você ensina outros que serão aprovados. O escravo não é dono de suas vontades. O escravo tem seu destino decidido pelo seu Senhor. E quem é o nosso Senhor? Jesus. E quem é o seu Senhor? Quem tem senhorio sobre você? Para encerrar, em 2 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 19, que eu abro para a nossa leitura e já encerramento. 2 Pedro 2,19, Pedro vai dizer o seguinte, que as pessoas que vivem, irmã Elisângela, em um estado de soberba, elas se tornam mestres do mal, e ela promete às pessoas liberdade. Veja que as pessoas falam assim, ser crente? Para quê? Para ficar preso?
Se eu for crente, eu não vou poder ir para a festa. Eu vou estar preso. Se eu for crente, eu não vou poder fumar meu cigarrinho. Eu conheço uma pessoa que diz assim: eu sou crente, mas meu cigarrinho está sempre aqui, ó, fumando. Eu conheço outros que dizem: eu sou crente, mas continua bebendo. A Bíblia não fala nada nem contra fumar, nem contra beber. A Bíblia fala do exagero. Agora, se eu sei que a minha carne é dominada pelo pecado, é melhor não tomar, é melhor não fazer. A Bíblia diz que se o meu irmão pecar porque eu como carne, eu deixo de comer carne, pelo menos na frente dele, para que ele não peque, para que ele não vá para o inferno por minha causa. É a questão da lascívia, irmã Daí. Quando você é lascivo, quando você é provocante, você leva as pessoas a pecar, mas você também está pecando, porque a lascívia é um pecado daqui para lá e não de lá para cá. De lá para cá é a atração, o desejo dos olhos e o desejo da carne. De lá para cá é a atração, a pessoa é atraída por aquilo que ela gosta. Por isso que o homossexual, a mulher pode se esfregar nele, porque não tem reação nenhuma. O heterossexual, a mulher tem que passar 2.000 quilômetros longe dele, e se bater uma foto, ainda assim ele deseja. Está longe, não pode tocar. É assim que funciona o pecado. O pecado tanto de um lado, quanto de outro. E aí o que Pedro vai dizer? Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Servo aqui é doulos, do grego. Doulos é escravo. Temos que lembrar que o Novo Testamento foi escrito todo em grego, porque era a linguagem da época, dominante da época, porque Roma, que também foi dominado pela cultura grega, eles usavam a língua grega e não o italiano para falar com as pessoas. Então a cultura de linguagem mundial da época era pelo domínio do Império Romano, era o grego. Então quando ele fala servo aqui, não é o que serve a água como diácono, não, senhoras e senhores, não, irmãos e irmãs. Servo aqui é o escravo, porque de quem você é vencido, do tal se faz escravo. Pedro está falando de uma guerra. E a Bíblia diz: de que se queixa o homem, senão dos seus pecados? A Bíblia fala de guerras internas, a guerra da carne contra o espírito. São batalhas, e Pedro está dizendo: de quem você é vencido, desse você se torna servo. Se você for vencido pela carne, você será servo da carne. Mas se você for vencido do espírito, então nasceu um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma profetisa, um instrumento, um vaso de Deus. Oh, glória a Deus! Para entender isso, eu preciso observar que primeiro, Jesus foi até a cruz e tirou do meio de nós a cédula que era contra nós em suas ordenanças. Como é que eu venço? Eu venço através de uma vida crucificada. E Jesus foi até a cruz e tirou do meio de nós todas as suas ordenanças. São 613. Segundo, Jesus despojou os principados e potestades. Ele destruiu toda a força organizada que o inimigo tinha contra a humanidade, sobre a humanidade. Ele não tem mais nem a chave da morte nem do inferno, quanto mais o domínio sobre a vida do ser humano. Porque a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira. Foi o mundo de tal maneira, não foi a igreja, não foi os judeus, não foi os muçulmanos, foi o mundo todo. Ele amou de tal maneira. Então esse amor dele levou ele a vencer e despojar os principados e potestades. A Bíblia diz que Jesus triunfou deles em si mesmo na cruz. Os demônios e até o próprio Satanás foram derrotados no lugar mais improvável de todos, na cruz. E quarta observação que eu faço aqui é que Jesus os expôs, para que ninguém diga que o mal na humanidade tem origem apenas humana. Então a pessoa pode dizer assim para mim: eu nasci gay, eu não consigo vencer esse pecado, não só da homossexualidade, da mentira, da infidelidade no coração, de tantas, eu não consigo vencer. E aí alguém, quando é questionado e pego no seu pecado, ele tem a tendência de dizer essas duas coisas. Primeiro, a carne é fraca. Segundo, o diabo é sujo mesmo. O diabo conseguiu me pegar. E Jesus expôs eles. Jesus triunfou sobre eles.
Jesus arrancou o poder deles. E a Bíblia vai dizer, vai mostrar que ninguém pode dizer que a origem do seu erro é apenas espiritual. Alguém diz, não, o problema dele é espiritual. Na verdade, uma decisão de pecar te levou a se tornar escravo de Satanás novamente. Então o mundo espiritual e até a morte do inferno estão sujeitos a Cristo. Mas ele não sujeitou a si o coração humano. Ou seja, você e eu, nós é que temos que decidir servir Jesus. Nós precisamos tomar essa decisão. O Satanás está sujeito a Jesus. Os demônios, potestades e principados estão sujeitos a Jesus. Mas o meu coração é eu que subjugo ele. É eu que tomo a decisão. Por isso, quando nós somos tentados, não podemos dizer de Deus somos tentados, porque Deus a ninguém tenta. Deus não bota ninguém em uma prova que ele não aguente. Mas a verdade seja dita, é que às vezes parece que Deus nos coloca em prova acima das nossas capacidades. E eu diria até que Deus faz isso porque Deus é por natureza um professor. O professor, quando ele bota uma prova para você, ele não quer apenas que você prove que você já tem aquele conhecimento, mas ele quer te subir de nível. Ele quer dizer para você, agora você pode ir para a 5ª série, agora você pode ir para a 6ª série, agora você pode ir para o ensino médio, agora você pode ir para a faculdade, você está preparado. E às vezes a gente vai fazer aquelas provas e diz, meu Deus, eu não lembro disso. Eu passei 8 anos estudando, porque eu estudei o ensino fundamental normal, depois eu fiz o EJA, o que a gente esquece, né? Para só então ir fazer o ensino médio. Eu praticamente voltei tudo novamente. Por isso que o povo fala de 5ª série, irmão, porque geralmente a gente só vai até a 5ª série. Que quando chega na 5ª série a molecagem começa, e aí, meu irmão, estraga. Só passa para frente quem tem objetivo. O restante tudo fica na 5ª série. Que Deus abençoe a nossa vida. Que Deus abençoe o nosso lar. Irmão, pode encerrar aí, irmão. Deus abençoe os irmãos na internet.